Meus irmãos amados, vamos, nesse momento, lermos o texto bíblico, antes, porém, fazermos uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe na entrega da sua palavra nesta manhã, que Ele fale profundamente aos nossos corações, que eu, ou qualquer outro que suba aqui, não fale de si mesmo e nem de suas ideias, mas apenas seja fiel na exposição do texto. É a nossa oração nesta hora. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Vou pedir para que essa oração seja feita pelo nosso irmão Alexandre. E pode orar daí mesmo, Alexandre, pedindo que o Senhor nos abençoe. Oremos. Deus, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso, Sim, especial. Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos respirando e damos glória a Ti por isso. Sim, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, que nesse domingo tão especial, tão maravilhoso, que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração por meio da Tua palavra que será pregada hoje. Que o Senhor use, ó Deus, a vida do pastor, que o Teu Espírito dirige ele com sabedoria para que ele venha falar da Tua palavra, ó Pai, para a edificação do nosso coração. Nós te agradecemos por esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar nessa manhã, meus irmãos, sequência à série de sermões que nós estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós já tivemos 4 sermões e agora vamos para o 5º, Efésios capítulo 1, verso 15, a partir do verso 15 até o verso 19. Efésios capítulo 1, verso 15 até o 19. A série que nós estamos trabalhando é a glória da igreja. A glória da igreja. E o sermão de hoje tem como título a súplica, ou súplica pela igreja. Tá certo? É isso. Desculpem, é isso que nós vamos aprender em Efésios capítulo 1, verso 15 ao 19. Sentados como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura do texto sagrado. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Qual o objetivo do apóstolo Paulo orar pelos Efésios? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos tentar, nesse momento, com a ajuda do Espírito de Deus, aplicar também no coração das nossas crianças. Vamos chamar nossas crianças aqui para frente. E nós temos aquele momento que a gente tenta aplicar a palavra que nós vamos ouvir no coração das nossas crianças, porque elas também fazem parte do povo de Deus. Elas são da aliança do Senhor. Elas pertencem ao corpo, por isso que a gente deixa elas no culto. A gente entende que elas fazem parte do corpo de Cristo também. O Senhor disse: deixai-me a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Pode vir todas. Hoje nós estamos desfocados com algumas, né? Mas vamos lá. Gente, vocês sabem que a gente está tratando sobre igreja, né? A turma que está mais aqui acompanhando a gente. E hoje o apóstolo Paulo vai orar pela igreja. Você ora pela sua igreja? Você pede a Papai do Céu pela sua igreja? Você deveria pedir. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo que vocês também pertencem. Vocês fazem parte da igreja. Então vocês deveriam sempre nas orações de vocês pedir a Papai do Céu que abençoe a igreja. Por quê? Porque se a igreja for fortalecida, quem vai ser fortalecido? Vocês. Entendeu? Eu vou. Você também vai. Então a gente deve sempre suplicar a igreja pela igreja para que Deus dê conhecimento à igreja. Saiba de que ela é importante para esse mundo.
para a glória de Deus, que a gente cresça em comunhão, que a gente cresça em unidade, né? É tudo isso que a gente vai ver hoje na palavra do Senhor. Então, não esqueçam de orar pela igreja. Você é a igreja também, você faz parte do corpo, as crianças são. Então, você precisa suplicar sempre, pedindo ao Papai do Céu que abençoe a igreja dele. Porque ela sendo abençoada, certamente todos nós seremos. Tá bom? Então, não esqueça de orar. A igreja não é um local apenas para a gente vir, passar um tempo legal, cantar umas músicas, brincar na salinha das crianças. Não. A igreja é para a gente aprender também do Senhor, entender a nossa herança, saber quanto a gente é abençoado por ter o Senhor conosco e espalhar essa mensagem para o coleguinha lá na igreja, lá na sua escola, para o coleguinha lá do parque, né, do seu condomínio, tá bom? Dizendo sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar então? Repete comigo. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia e obrigado pela tua igreja. Obrigado porque eu pertenço à tua igreja. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja aqui em Tampa. Que o Senhor abençoe a minha vida para que eu testemunhe do Senhor onde quer que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltem lá. Vamos lá. Voltem lá para a gente ouvir a exposição. Louvado seja o Senhor pela vida das nossas crianças e que elas entendam o mais rápido possível a importância de pertencer à igreja do Senhor. Meus irmãos, como eu já anunciei na nossa introdução, nós vamos dar sequência hoje à nossa série de exposições que nós estamos fazendo na carta. Obrigado, Belo. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu queria que você prestasse muita atenção no que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Olha só, você já recebeu uma grande bênção e não sabe o que fazer com ela? Você não estava nem preparado para isso. E de repente você recebeu uma grande bênção do Senhor. Alguma coisa, qualquer coisa, que te surpreendeu e você fica meio assim, sem saber o que fazer com ela. Ou pior, você não dá a devida importância a esta bênção. É justamente sobre isso, quem já passou por esse sentimento? E geralmente a gente só valoriza, não é? Quando a gente perde. Quando a gente diz, poxa, mas eu tinha aquilo estava na minha mão, e eu não dei o devido valor, e aquilo se perdeu. Ou que não se perca, mas pelo menos que você não desfrutou como você deveria ter desfrutado. Que você não entendeu a grandeza, que você não entendeu a importância daquilo. E aquilo passou pela sua vida. E talvez você ainda tenha, mas não como deveria. Você ainda tem, mas não com toda a potencialidade de desfrutar dessa grande bênção. É justamente isso que o apóstolo Paulo está preocupado aqui. O apóstolo estava preocupado com os crentes de Éfeso, e ele começa a sua declaração fundamentando a fé dos efésios. Ele nunca fez isso. Você pode ler todas as 13 cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, nenhuma começa como Efésios. Ele dá a saudação dele, chama Efésios de irmãos, e depois faz um tratado teológico que a gente já ouviu aqui. Do verso 13 ao verso 14. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. A gente ouviu sobre isso aqui. Nunca nenhuma carta Paulo fez isso. Por que o apóstolo está fazendo isso? Porque ele sabe que os crentes de Éfeso precisavam de reforço nessa área. Porque a região que eles estavam era uma região que? Idólatra. Lembre-se da deusa Diana dos Efésios. Lembre-se da venda de souvenirs, não é? A respeito da deusa Diana. A gente já falou de tudo isso aqui. E o apóstolo está preocupado. E o que ele faz?
ele toma a decisão, vou orar por eles. E faz uma súplica pelaquela igreja. E na súplica, apóstolo Paulo está demonstrando aqui que o que ele quer é que a igreja não perca de vista a grande bênção que ela recebeu. Que Éfeso não apenas seja atingido pela conversão e fique assim, ok, grande coisa, maravilha, ótimo, e continua a vida do mesmo jeito. Quantos de nós, meus irmãos? Quantos de nós já perdemos o encanto pela salvação do Senhor? Quantos de nós não estamos mais valorizando o fato de podermos estar aqui sentados juntos e adorando o Senhor no domingo, entendendo a obra que Ele fez? Quantos de nós ainda temos a salvação porque nós não podemos perdê-la, porque quem conquistou foi Deus, é verdade, mas não desfruta da alegria de ser salvo? Não desfruta de todo o conhecimento que está à nossa disposição para a gente se aprofundar nesse mundo inesgotável de conhecimento, que é a revelação do próprio Deus? Não tem mais prazer nisso. É justamente isso que o apóstolo Paulo está preocupado. Paulo sabe que a melhor forma de expulsar as antigas tendências pecaminosas da nossa vida é fazer o quê? É concentrando-se nas bênçãos da salvação. Nas bênçãos que nós recebemos. Da grande bênção que está à nossa disposição. É assim que a gente se livra das tendências pecaminosas, valorizando aquilo que nós temos de novo. Tem muitos crentes que, ao invés de avançarem para a novidade de vida, ficam olhando no retrovisor e tendo saudade de algumas coisas que ele viveu no passado. Saudade de um tempo pregresso que Deus o livrou. E muitos de nós temos ainda a audácia de declarar, sem nenhum tipo de constrangimento, que alguns dias da nossa vida foram melhores sem Cristo do que são com Cristo. Isso é um absurdo. Isso é não valorizar aquilo que Deus te deu e o que Ele fez. É por isso que o apóstolo Paulo está orando, suplicando pela igreja, para que a igreja de Éfeso não olhe no retrovisor e lembre das festas deusa Diana de toda a cidade, né? A grandes quermesses, o parque de diversão na cidade. Podemos ter algumas memórias boas disso? Sim. Mas nada pode ser comparado com a vida que nós temos em Cristo Jesus. Nada pode ser igual a depois que a escama foi tirada dos nossos olhos, agora a gente enxerga a Deus, o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, agora a gente ouve a Deus. Nada pode ser melhor do que isso. Nada absolutamente pode ser melhor do que uma vida com o Senhor em novidade de vida, meus irmãos. É justamente isso que o apóstolo Paulo está preocupado aqui. E é por isso que ele vai suplicar a Deus pela igreja. É sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Então vamos ao texto. Ele já tem trabalhado aqui, e a gente também já tem exposto aqui, mas o apóstolo já trabalhou na carta aos Efésios, da fundamentação da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Por que a igreja existe? Porque existe uma obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na salvação. Senão não existia crente aqui. Se Deus não tivesse trabalhado, se Jesus não tivesse trabalhado, se o Espírito não tivesse nos selado, não existiria igreja. A fundamentação da igreja está baseada na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a obra trinitária da salvação. Mas agora o apóstolo Paulo avança, pedindo para que essa obra não seja perdida no vácuo da nossa existência, que essa obra seja valorizada. E qual é a primeira coisa que ele faz? Veja que está no verso 17. No verso 15, para relembrar. Por isso, também eu, tendo ouvido, por isso o quê? Esse por isso liga o quê? Por causa dessa obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
eu não somente declaro a vocês a obra que eles fizeram, mas oro por vocês, para que vocês não desperdicem. Por isso, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês. Primeira coisa que eu faço, eu agradeço muito por vocês terem entendido essa verdade. Amém. Mas o apóstolo Paulo fica só na gratidão. Olha como é que ele avança. Fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo está muito preocupado aqui, meus irmãos, de que os efésios não tenham ganho uma grande bênção e não sabem o que fazer com ela. Ele está preocupado que os efésios não entendam o tamanho da preciosidade que eles têm. E essa devia ser a minha e a sua preocupação. Tanto é que o apóstolo Paulo, a primeiro ponto aqui que ele pede é para que eles recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Você que é um estudante, um leitor ou um frequentador da nossa igreja aqui em Tampa, assíduo, vai logo questionar e deve estar passando na sua cabeça o seguinte: peraí, pastor. O verso 12 ao 14, que o Senhor expôs aqui na obra do Espírito Santo, o Senhor disse que o Espírito Santo nos cela. O Senhor disse que o Espírito é um penhor da nossa herança. Então, como é que o apóstolo Paulo agora está pedindo um espírito de sabedoria e revelação? E o Espírito Santo já não faz esse trabalho? Sim, senhor. Essa é a obra do Espírito. Muitos intérpretes aqui querem dizer o seguinte: esse Espírito que aí na sua Bíblia deve estar com letra minúscula, não é? Espírito de sabedoria, é um espírito humano de sabedoria e de revelação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aí não tem nada de humano. Primeiro, porque o apóstolo Paulo acabou de citar a Trindade. Paulo tinha feito a obra da Trindade. E depois ele repete. Ouça o verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus... Quem é esse o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é? O Pai. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também está citado aí. Deus Pai e Deus Filho. O Pai da glória vos conceda o Espírito. Apóstolo Paulo, em todos os seus escritos aos Efésios, tem esse padrão. Quando ele citar o Pai, quando ele citar Jesus, ele vai citar quem? O Espírito Santo de Deus. Por que a gente afirma isso? Porque 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 nos diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, com E maiúsculo na sua Bíblia, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Bíblia interpretando Bíblia. 1 Coríntios diz que sabedoria e conhecimento é oriundo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então não venha com essa conversa para cá, de que esse texto é base para você confiar em revelações humanas. Não é. Tem muita gente que cita esse texto, dizendo claramente, olha aí, a palavra de Deus diz que Paulo quer que a gente tenha um espírito de sabedoria e de revelação. Ei, o Espírito não é seu, que dá sabedoria e revela. O Espírito é de Deus. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui não é que você acredite em novas revelações. Não é que você esteja disposto a ouvir pessoas dizendo que teve um sonho, que teve isso, que teve aquilo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele gostaria muito de ver na vida dos crentes um crescimento de conhecimento a respeito de Deus.
O que o apóstolo está dizendo é que ele quer que os seus leitores cresçam em porção de sabedoria e pleno conhecimento, que combine as duas virtudes. E se notará que ele está pedindo que fosse dada aos Efésios uma percepção profunda do significado do Evangelho, daquilo que eles receberam. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que vocês transbordem, que vocês amem o conhecimento da palavra e do Evangelho, porque assim vocês estão valorizando aquilo que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo fez. Se você se converte e você não tem prazer em mergulhar, em aprofundar o seu conhecimento acerca de Deus e da palavra, você está pegando uma grande bênção, não está sabendo o que fazer com ela, desvalorizando-a. Crente que não tem amor por conhecimento de Deus é um cara que recebeu uma grande bênção e que pegou essa bênção e colocou na prateleira, como ele faz com a Bíblia dele, aberta no Salmo 91, enchendo de poeira. Tem alguma serventia? Mas é uma Bíblia, pastor. Sim, e daí? É uma grande bênção que você está inutilizando. Vocês estão entendendo que nós fomos chamados para crescer? Nós não fomos chamados apenas para ser tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor e termos operado em nós um novo nascimento e a gente fique satisfeito com aquele conhecimentozinho que a gente tem. O Senhor quer que a gente mergulhe, aprofunde o conhecimento sobre Ele. E isso não tem a ver com preparo teológico. Isso não tem a ver com treinamento apenas. Isso tem a ver, meus irmãos, com amor. Com amor à palavra. Com amor à revelação de Deus. Tem a ver com vontade de querer ter mais intimidade com esse Senhor. De entender mais o que Ele quer de mim. Qual o projeto dele para a minha vida. Não se conformar apenas com aqueles projetos, me perdoe, medianos. A palavra medíocre é uma palavra que viver na média. Aqueles que estão satisfeitos porque eles correram a semana e conseguiram cumprir e ganhar aquilo que eles precisavam para suprir suas necessidades básicas, e eles vão anos nisso e nunca fazem a pergunta central da sua existência: o que Deus quer de mim nessa vida? Não desperdice. O tic-tac, tic-tac. O relógio está passando. O tempo está avançando. E nós precisamos viver em pleno. Veja, o apóstolo diz: eu peço que conceda espírito a vocês de sabedoria e de revelação no pleno, total, profundo conhecimento dele. Aí a gente vê crentes buscando todo tipo de conhecimento. Amém. Vamos explorar. A criação é para ser explorada. Louvado seja Deus pelo avanço científico. Que hoje as distâncias não nos separam mais. Nós temos ligações de vídeo. Nós vemos as pessoas que amamos distante. Falamos com elas. Matamos a saudade. Amém. Não há problema nenhum em avançar em conhecimento científico, explorar a criação, porque isso também glorifica a Deus. Agora, o que mais glorifica o Senhor é quanto mais você bebe dele, busca ele, e rios de água viva fluem de você. Porque foi isso que Jesus veio e disse: aquele que come e que bebe de mim, rios de água viva fluirão de dentro de si. Só foi isso que o apóstolo Paulo pediu? Ele pediu que os efésios recebessem um espírito de pleno conhecimento, de profundidade, uma visão mais clara do Evangelho. Que a vontade de Deus fique clara para a vida deles, capacitando-os em todo o tempo a fazer uso melhor dos meios de alcançar o mais elevado saber sobre o glorioso e triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
É isso que o apóstolo pede. Mas ele só pede isso. Volte os olhos para a sua Bíblia e veja que o apóstolo Paulo continua pedindo. O que ele faz agora? Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. O apóstolo não pede apenas que nós recebamos um conhecimento de aprofundamento do conhecimento sobre Deus. Mas ele pede que a gente saiba, e tem 3 qual aí. Veja só. Para saberdes, meio do verso 18. Qual é a esperança do seu chamamento, vírgula. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, vírgula. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Viu? Qual? 3 coisas o apóstolo Paulo suplica para que a gente, os crentes, saibam. Primeira delas, esperança do chamamento. Tem muita gente que se alegra na conversão. Tem muita gente que vive os dias do primeiro amor. Mas logo esse amor vai esfriando. E eles vão perdendo, sabe o quê? A esperança do chamamento. O que é isso? Essa esperança está solidificada, fundamentada nas promessas infalíveis de Deus. Essa esperança do chamamento consiste, pois, em uma entrega fervorosa, de uma expectativa confiante, de uma confiança absoluta, centrada em Cristo. A primeira coisa, quando o nosso amor vai esfriando, a primeira coisa que a gente perde, não deixa de ser vista, é a esperança das promessas do Senhor que se cumprirão sobre nós. A gente perde a esperança da companhia. Ele prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente perde a esperança da segunda vinda dele. A gente às vezes começa a viver como Deus não viesse mais. Obrigado, querido. A gente perde a ideia de que Ele está voltando. A gente vive como se não fosse uma verdade. Pergunta a você: se o Senhor voltasse hoje, você estaria pronto? Hoje, agora. O que é que impede dele voltar agora? Não, você pode estar até se arrepiando, que eu estou dizendo, mas pelo amor de Deus, pastor, pede para ele vir um pouquinho depois. Há umas 2 semanas atrás, 1 semana atrás, Rebeca e Alexandre estavam para se casar. Imagina o senhor voltando, eu brinco com eles, dizendo assim: não, senhor, volta agora não, deixa eu me casar. Agora pode voltar, né, Alexandre? Agora pode. Pois é, se casaram semana passada. Então tem gente que tem projetos demais aqui, e está com os olhos todinhos concentrados aqui, perderam a esperança do chamamento, daquela vocação que Deus fez na vida dele. Eles deixaram de acreditar que é melhor estar com o Senhor. Eles, por causa das lutas dessa vida, eles se concentram na conquista que eles querem fazer aqui. Eles perderam a esperança de que o Senhor está voltando, de que dias melhores estão vindo, que o novo céu e nova terra está se instalando, e que é infinitamente melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Eles perderam a esperança do chamamento. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que vocês não recebam essa bênção e percam depois. A gente vai passando os anos da vida cristã, meus irmãos, e simplesmente vamos desistindo de acreditar, de esperar, de confiar plenamente que o Senhor está voltando, que as promessas deles estão se cumprindo. Por isso que o apóstolo, por favor, que vocês nunca percam isso. Vocês agora estão desfrutando desse amor. Ele dizia aos Efésios: mas eu oro para que vocês não percam a esperança do vosso chamamento. Segunda coisa que o apóstolo quer que eles não percam, está aí. Foi o primeiro qual. O qual é a esperança do seu chamamento, vírgula.
Qual a riqueza da glória da sua herança? O que significa isso? Riqueza da sua glória, da sua herança. Paulo está falando das gloriosas riquezas, das maravilhosas magnitudes de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Nós recebemos muito, meus irmãos, quando a graça do Senhor nos alcançou. A gente recebeu demais, você não sabe quanto, e nem eu. Nós caminhávamos em direção oposta a Deus. Nós estávamos indo por caminhos tortuosos, distanciando-se cada vez mais do Senhor. E quando a graça nos alcança, a primeira coisa que a gente faz é mudar a direção e vir para o alvo certo, que é o Senhor nosso Deus. Depois, ganhamos o intercessor. O Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus Pai hoje, intercedendo pela minha e pela sua vida. Nós temos um advogado, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, diz o apóstolo João, temos um advogado que é fiel e justo para lhe perdoar todos os pecados. Nós temos agora um intercessor. Nós ganhamos um intercessor ao lado de Deus Pai, intercedendo pela nossa vida. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, que nos leva e que nos guia para perto da palavra do Senhor, para perto dele mesmo. O Espírito Santo de Deus habita conosco, nos sela. Nós fomos adotados como filhos em Cristo Jesus. Você que não tem pai e mãe, você que não tinha filiação aqui por alguma coisa, ou perca dos seus pais, ou ausência deles, você não está mais só. Você tem um pai e uma família que cuida de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não é mais desterrado. Você em casa. É a casa do Pai. Você entende isso? Que você ganhou? Para você não valorizar. Para eu não valorizar. A gente ganhou muito. A gente ganhou demais. Veja. Nós ganhamos a obra da providência em nosso favor. Nós ganhamos Deus corrigindo a nossa rota. Saiba, todas as vezes que você está para tomar uma decisão, é que é tão difícil tomar decisão na nossa vida, não é? Saiba, você não está mais só. Além de ter o Espírito para te guiar nessa decisão, o Senhor vai trabalhar nas circunstâncias para que você não se afaste mais dele. E quando o Senhor trabalhar nas circunstâncias, nem todas as vezes vai ser algo que você queria, que você pensou e que você projetou para a sua vida. Mas tenha a certeza absoluta que o que ele está fazendo é para que você não se perca mais. Mas é duro, pastor, às vezes tem que passar por alguma coisa. Sim, é duro agora, mas pior seria se ele te deixasse a circunstância da sua vida e não controlasse mais. Você certamente poderia cair em desvio e distância dele. Agora você não cai mais, porque a obra da providência atua em seu favor. Deixa eu dar um exemplo disso. Vocês se lembram de José, que foi vendido pelos irmãos? Nenhum de nós talvez tenha uma história tão trágica. Os irmãos odiaram tanta gente que a gente foi vendido. Alguém foi vendido aqui, pelo amor de Deus? Acho que não. Pelos irmãos, não, né? José foi. E naquela hora, se José estivesse usando essa mensagem, ouvindo essa mensagem, lá no cativeiro que ele foi vendido no Egito, preso numa masmorra, e alguém dissesse isso para ele: José, calma. Calma. Deus está atuando na obra da providência. Veja, José, você não morreu no deserto. Uma caravana passou por ali, te pegou, então já é uma grande coisa. Fica tranquilo, Deus te livrou. Eu te pergunto, José ia receber essa notícia com muita alegria naquela hora?
José entender tudo que estava acontecendo? Claro que não. José poderia até não xingar a gente. Tudo bem, eu podia ter morrido mesmo. Mas eu queria saber se a expectativa de José era que ele chegasse no governo de Faraó. Era essa naquele momento? Mas a obra da providência está atuando em favor de José e do seu povo. Quando todos precisavam de comida, inclusive seu pai e seus irmãos, quem é que tinha para dar? José. Entenda. Não vai ser pelos seus caminhos. Não vai ser do seu jeito. Muitos de nós agora, nesse exato momento da nossa vida, está preocupado com muitas coisas. Preocupado com muitas coisas para resolver amanhã, segunda-feira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Saiba que a obra da providência está atuando em seu favor nesse momento. E isso não é apenas para nos consolar, porque é verdade. E quando a obra da providência está atuando, nem sempre é do nosso jeito. Às vezes é de sabor. Às vezes é duro de engolir. Às vezes é duro de compreender. Mas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas é isso que Paulo está orando, para que os efésios não percam a riqueza, o entendimento da riqueza da glória da herança. Nós recebemos tudo isso em Cristo Jesus. Nós recebemos e vamos receber muito mais. O que dá à herança um caráter ainda mais glorioso é justamente o fato de que ela há de ser desfrutada. Essa herança vai ser desfrutada juntamente com todos os que amam a sua vinda. Agora nós já desfrutamos, mas ainda não é completo. A riqueza está vindo sobre nós. Hoje já somos ricos de toda a graça que nos alcançou, mas ainda virá, ainda a herança vai ser dada de forma completa na segunda vinda do Senhor Jesus. Nós recebemos muito e ainda vamos receber muito mais, porque isso é a riqueza da glória da herança que nos espera. Terceira coisa. Terceiro qual? Está aí na palavra. E, é o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meus irmãos, o poder do Senhor é algo que atua também hoje nas nossas vidas. Foi o poder do Senhor que nos regenerou. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você lembra que o apóstolo Paulo diz isso em outro lugar? Esse poder, esse dinamis, de dinamite, um poder que tem força explosiva, é isso que diz o grego lá, de Deus, é necessário a fim de que a esperança se cumpra e que se obtenha a herança. Veja o que o apóstolo Paulo está orando: que a gente tenha esperança do chamamento, que a gente entenda a riqueza da herança e que a gente tenha o poder para continuar vivendo na esperança e na herança. O apóstolo Paulo é extraordinário quando escreve. Ele é lógico. Sabe o que nos dá condição de viver nessa esperança e nessa herança? O poder de Deus que está em nós, não o seu poder, não a minha força. Por isso que a gente tem que continuar confiando que aquele que começou a obra poderosa em nós há de completá-la. Ele vai completar. Mas às vezes a gente não crê nisso. A gente está vendo um semblante na nossa frente muito sombrio, muito nebuloso.
E a gente vê que a escuridão, o céu não se abre, os raios de sol não aparecem. E a gente fica nessa penumbra. Mas é nesse momento que o poder também está se aperfeiçoando na nossa fraqueza. As palavras a respeito de nós, os que cremos, da frase do verso 19 do apóstolo Paulo, mostram que esse poder é exercido no interesse dos crentes e de ninguém mais. Esse poder está no povo de Deus. O poder de suportar, o poder de aguentar, o poder de perseverar, o poder de não desistir, o poder de continuar. Ele atua em nós, o seu povo, e não nos de fora. É um poder que é vindo dele nas nossas vidas e nunca de nós somente. Nós sabemos quanto nós somos fracos. Nós sabemos o quanto nós somos frágeis, emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo está orando, dizendo que o Senhor revele a vocês o poder que atua nos crentes, segundo a riqueza, a eficácia desse poder, a força desse poder na vida de vocês. Essa é a súplica que o apóstolo Paulo faz. É aquilo que ele suplica, que ele pede que aconteça com a igreja dos Efésios. Essa deve ser a nossa oração, que o Senhor nos dê muito espírito de sabedoria e de conhecimento pleno. Ou seja, que o Espírito nos ajude e nos faça desejar a mergulhar nas profundidades dessa palavra. Que a gente nunca perca a esperança do chamamento. Que a gente nunca esqueça a riqueza da esperança. Desculpe, a esperança do chamamento. A riqueza da herança. E lembre-se sempre, o poder de Deus está lhe aperfeiçoando. Algumas aplicações para partirmos para o encerramento. Eu volto agora a pergunta para você e para mim. Você tem procurado crescer naquilo que recebeu? Ou você é alguém que não valoriza tanto a salvação que Deus te deu? Responda essa pergunta com cuidado. Não se precipite. Vá para casa com ela. Você valoriza mesmo o que recebeu na salvação do Senhor? Sabe a melhor maneira de você responder isso? É ver como está a tua vida hoje. Se a sua vida está focada em Deus e no seu reino, mesmo com os seus problemas, você está valorizando aquilo que recebeu. Agora, se você está com o foco trocado no seu monte de problemas para resolver, e você dá migalhas do teu tempo para o estudo da palavra e para a comunhão com seu Deus, você está com foco no lugar errado e você está desvalorizando o que Ele fez. Eu estou falando de coração de querer ver a obra avançar, coração de querer ver Deus sendo glorificado na tua vida e na vida dos teus filhos, da tua família, da tua esposa, do teu marido. Estou falando disso. Eu não estou falando de você deixar de trabalhar e fazer o que você tem que fazer nessa vida corrida de imigrantes. Eu sei como é que é. Mas mesmo nessa vida, meus irmãos, eu queria lhe convidar a valorizar primeiro aquilo que você de que o Deus que fez você chegar até aqui é o Deus que te sustenta, é o Deus que deu a você esperança, deu a você herança, deu a você condições de se manter de pé. Não foi você mesmo. Por isso que às vezes os problemas estão tão volumosos. A verdade não é o tamanho do problema, é que você esqueceu do tamanho do seu Deus. Você está valorizando, olhando, focando no lugar errado. Você está olhando para aquela montanha que você não consegue suplantar na sua vida hoje. Mas você deveria olhar para o Deus que criou a montanha e que tem poder para fazer
assim e retirá-la da sua frente. Não porque ele vai fazer o milagre, ele pode até fazer, mas porque o poder dele está em você e se aperfeiçoa na sua fraqueza, e você pode, através do que você recebeu, enfrentar a montanha. Cuidado com isso. Tem muita gente hoje que vive sofrendo absolutamente porque está focado, extremamente focado nos seus problemas, naquilo que ele precisa resolver, no emprego que ele precisa conseguir, na casa que ele precisa manter. Todas essas coisas têm a sua importância, mas certamente para enfrentar todas essas coisas a gente precisa do relacionamento mais profundo com o Senhor, para que a gente possa conseguir, meus irmãos. Segunda coisa, precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós já somos salvos, isso é seguro, mas Filipenses capítulo 2 diz que a gente precisa continuar desenvolvendo no sentido de conhecimento, de uma vida santificada, de uma vida mais parecida com o Senhor Jesus. Já estamos salvos, mas precisamos crescer no conhecimento de Deus, na vontade do Senhor revelada a nós, na sua palavra. Precisamos ter comunhão uns com os outros mais profunda, comunhão com Deus mais profunda, uma vida de oração mais intensa, uma vida de aproximação mais do Senhor. Precisamos vencer isso. E às vezes você pode estar ouvindo isso, dizendo assim: pastor, todas as vezes que eu escuto isso, eu vejo como está a minha vida e eu não tenho forças de mim mesmo para mudar. Deixa eu dizer a você, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Mas a gente tem força. Sabe aonde? Nele. A gente viu que o poder dele atua em quem? Em nós. Se a gente der um passo humilde em direção e orar aquela oração do publicano que estava ajoelhado, enquanto o fariseu estava de pé, o publicano orou dessa seguinte maneira: por favor, seja propício a mim que sou um pecador. Ore desse jeito. Busque o Senhor e diga: Senhor, eu queria tanto mudar e eu não tenho forças para isso. Eu não tenho força. Eu já fiz plano de leitura 10 vezes. Eu já fiz schedule de oração 1000 vezes. Eu já fiz caderno, Senhor. Eu já fiz tudo e eu não consigo. Porque eu sou tomado por uma ansiedade do que eu tenho que fazer. Slow down, pare. Ore e diga o seguinte: eu não quero mais viver esse tipo de vida. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero estar aos pés do Senhor. Eu quero me mover sobre a palavra do Senhor, sobre o que Ele me ordena. Eu não quero mais por mim mesmo. Eu não aguento mais. Enquanto a gente não chegar nesse ponto de não aguentar mais viver pelas nossas próprias decisões e estratégias, que a gente acha que é a mirabolante, que a gente vai conseguir mudar o mundo. Quando vai chegar, isso é sonho até os 40. Depois que você passa do 40, se você não aprendeu isso ainda, tem algum problema. Se você não entendeu que não é como você estabelece, é sempre como Ele dirige na sua providência. Nunca esqueça, a última coisa: o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza nos ajuda a enfrentar as lutas das nossas vidas. Somos fracos, somos. Reconhecemos isso. Mas por isso seremos destruídos? Não. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Lembre-se disso. Toda e qualquer tribulação desse mundo não é para lhe sucumbir, não é para te destruir, é para te fortalecer. Tiago lembra-nos disso. Tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Porque uma vez a provação testada produz fé, a esperança, a perseverança. E que a gente continue, meus irmãos, entendendo que a obra que o Senhor fez é muito gloriosa, para a gente deixá-la apenas em algum lugar da nossa vida, sem valorizar o grande chamamento
que Ele fez para nós. Ele nos chamou para viver em novidade de vida. Não queira viver aquela vida que você tinha. Destrua as pontes, quebrem o que precisar quebrar, os altares, e volte para o Senhor. Esse é o caminho da igreja. A igreja não tem outro caminho. Por isso que Paulo suplicava: Senhor, que esses irmãos efésios, eles entendam o que eles receberam. E que eles não fiquem aí não valorizando isso. Que Deus então nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos.